Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, amém, amados? Vamos fazer uma oração iniciando. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos nesta hora, Pai. Pedimos a direção da sua palavra. Nos dê o entendimento, ó Deus, a compreensão, ó Pai amado, neste momento de estudo, de aprendizado. Abençoa cada um dos teus santos que aqui já se encontram, aqueles que estão a caminho desta casa. Nos dê, Senhor amado, a compreensão, o entendimento, ó Deus, do que estaremos, ó Pai amado, a estudar nesta manhã, Pai amado, nas classes bíblicas. Ó Deus, abençoado é o Teu nome, reina sobre nós, nos dê a graça, nos dê a força e o vigor nesta hora, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Quero chamar aqui a irmã Janaína para louvar um hino da harpa cristã. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Você já sabe qual é, né? O número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém.
Acabe e o profeta Elias. O texto áureo, amados irmãos, diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que te guarda o conserto, a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Verdade prática. Leia para nós aí, em alto e bom som. Amém. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, e no capítulo 17 e 18, versos 29 e 30 do 16. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Rorim, sobre Israel, em Samaria 22 anos. E fez Acabe e Onri o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante de Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E sucedeu, passados dias, o ribeiro secou, porque já não tinha mais nem chuva na terra. E sucedeu-se que, vendo Acabe a Elias, disse a Acabe: és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguistes a Balaíns. Agora, pois, envia e ajunta a mim todos o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azeras, que come na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe, os mensageiros de todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando coachoareis entre dois pensamentos? Se é Deus, segui; se é Baal, segui. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém, amados? Então nós vamos estar estudando nesse trimestre sobre os reis, tanto de Judá quanto de Israel, né? E hoje o assunto vai ser sobre Acabe. É um rei, quem tem não sei se tem muita facilidade de se fazer a leitura aí nos livros, amados irmãos, de reis, de crônicas, o Antigo Testamento, né? Eu trouxe aqui um esboço para vocês terem um entendimento melhor a respeito do assunto que será tratado no decorrer desse trimestre. Amém? Nós vamos estar tratando aí sobre os reis, tanto de Judá como de Jerusalém, de Judá como de Israel. Aqui nós vamos falar a respeito de Acabe e o profeta Elias. Nós não vamos estar falando sobre Elias e os profetas de Jezabel, que é um assunto da próxima lição. Mas é interessante nós discorrermos e tratarmos deste assunto para termos uma noção a respeito de Acabe. Quem era Acabe, né?
Alguém pode ler para nós a introdução? Poderia até pegar o microfone aqui, ó, por favor, para facilitar. A introdução. Introdução. Isso. Após a morte de Salomão, em 931... Não, é a lição número 3, Acabe e o profeta Elias. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Amém. Então, aqui, amados irmãos, os 3 tópicos é o casamento de Acabe com Jezabel, Elias prevê a grande seca e o encontro de Elias com Acabe, né? Então, é um assunto de grandes erros e de grandes falhas no decorrer da história de Israel. Então, eu coloquei aqui no mapazinha, assim só para vocês entenderem e compreenderem melhor o que nós estamos estudando. Nós temos Moisés, depois vemos o período de Juízes, Saul, Davi, Salomão e a divisão dos reinos. Reinos de Judá e de Israel. Aqui estão relacionados todos os reis até o exílio babilônico. Onde eu coloco o bom, foram os que foram bom na sua gestão. Os demais tudo foram ruins, inclusive Acabe, que está relacionado ali. Acabe quis ser pior do que próprio Jeroboão e dos seus antecessores. E esse mapinha aqui, ele dá aqui uma ideia de como foi dividido o reino de Salomão. Tudo isso aqui era o reino único. Jeroboão assumiu essas 10 tribos, tendo capital como Samaria, e os pontos de adoração Betel e Dan, para dificultar o acesso a Jerusalém. Judá ficou com essa parte, com 2 tribos, aonde ficou Roboão, aonde foram lá o filho de Salomão, de Judá e Jeroboão. Então, quando você começa a estudar, vocês vão ver que existe 2 reinos, o de Judá e de Israel. Então, aqui nós vamos ver a turma, tá vendo? Todos eles aqui foram os reis de cada região, da região de Judá e da região de Israel. Aqui na área de Judá, somente Asa, Josafá, Amazias, Jotão, Ezequias e Josias foram bons, fizeram conforme os procedimentos divinos. Já na área de Israel, somente, amados irmãos, Jeú, Joacás, Joás, Jeroboão 2 e Zacarias foram reis bons. Os demais, todos prevaricaram, todos erraram, todos fizeram coisas que não eram condizentes à palavra do Senhor. E por isso o juízo e o jugo veio pesadamente sobre a nação israelita. Sofreram bastante. Então, aqui para vocês compreenderem que havia uma subdivisão no reino de Israel. Ele só foi único só até na gestão de Salomão. Depois houve uma subdivisão. Pode falar, pastor. Aqueles 2 pontos de adoração foi aqueles criados de Jeroboão. Jeroboão ficou com medo
de quando ele fez a separação e de que a turma de alguns sacerdotes, de alguns seguidores, porque a capital central de adoração é. Então ele levantou 2 pontos, um no extremo sul e outro no extremo norte, para tentar dificultar o acesso dessa turma nas festas anuais aqui em Jerusalém. Não conseguiu conter 100%, muitos foram dissidentes e passaram a voltar para Jerusalém, principalmente sacerdotes que não concordavam com os deuses que ele levantou aqui. Aqui ele levantou altares, como nós já vemos, de bezerro, tá vendo? Uma forma de adoração, e pegando a mesma base de Arão, que quando Moisés foi passar 40 dias e 40 noites com Deus, Arão fez ali erigiu um altar e edificou um bezerro para adorar a Deus. Então ele fez similar. Então que foi uma proteção, uma barreira que ele fez para impedir que essa turma aqui todinha descesse em massa e voltasse à unificação com Judá, certo? Com Judá. E aí, por esse fato dele ter feito isso, muitos profetas se manifestaram aqui e foram simplesmente mortos, ignorados, rejeitados, e houve uma grande punibilidade sobre o povo. É tanto que ali, na própria lição, quando Elias se encontra com Acabe diz: tu és o perturbador de Israel? Aí o Elias diz: não, eu não sou, é você e tua casa. Tudo que está acontecendo em desgraça a Israel são consequências dos teus erros. Não é consequência minha e nem é consequência do povo, é de você e da sua casa. Então, você vê que Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zirim, Orrim, todos foram reis maus. Então, a tendência de Acabe, por estar muito afastado também das diretrizes de Jerusalém, era seguir. Então, ele quis ser pior do que os demais. Então, ele fez muito mais altares a Balaíns, né? Fez um casamento com Jezabel, né? E aí trouxe os deuses de Baal e o deus de Azera, né? E aí a mulher prevaleceu sobre o domínio no império, e Acabe ficou sufocado. Elias não procurou Jezabel para tratar, porque ela não era o rei e nem a rainha oficializada, mas procurou o rei, porque tinha uma genealogia hebraica ou israelita, que poderia mudar todas estas circunstâncias, mas ele não quis, e com isso padeceu, né? Sofreu muito a nação israelita. O casamento de Acabe com Jezabel. Leia para nós aí as consequências aí das escolhas erradas. Então, vocês viram que esse casamento, amados irmãos, ele trouxe grandes prejuízos, né? Mas isso já era natural no coração de Acabe, por adorar outros deuses. Isso aqui não foi uma inovação, foi uma sequência muito mais grave dos seus antecessores. Ele apenas agravou mais ainda a circunstância do povo de Israel, né? E com esse casamento, ele simplesmente aceitou os deuses da esposa e começou a implantar naquela região e, consequentemente, impondo a toda a nação a seguir. Tinha uns que seguiam, tinha outros que não seguiam, mas hoje lá não tinha a democracia, uma livre escolha, né? Ou ou não era, você era punido por não seguir, por não adorar.
senão você se tornaria um desertor, e tinha sua punibilidade. Então, no entanto, aí Deus levanta aqui um profeta, sem uma etimologia, uma raiz familiar, mas levanta, porque Deus levanta seus profetas independentemente das circunstâncias, para trazer um alerta, para trazer uma orientação, para nos trazer uma advertência a qualquer instante, a qualquer momento, né? E levantou aqui o tisbita, o Elias, para trazer, enunciar naquela região de Israel. E Israel, quando falar Israel, essa parte de cima, aqui é Judá, certo? Para Israel. Então, ele está aqui nessa área aqui de Israel, Acabe, da gestão de Acabe, para trazer um alerta, tentar acordar o povo em relação aos procedimentos originais de Moisés, né? E aí eles ficaram, tentaram acordar, né? Tentaram alavancar, impulsionar, para ver se dava ali um alavanque na turma. Mas Acabe, primeiro porque Acabe? Porque o rei tinha a ordem de se decretar, amados irmãos, ou oficializar um decreto e pudesse generalizar a toda o seu território. Então, Acabe foi a peça principal, né? A peça principal para ser indagado, para ser questionado do que ele estava fazendo. Não era coisa coerente, não era coisa que Deus queria que ele fizesse, e que ele retrocedesse e avaliasse os mandamentos que outrora foram ensinados a Moisés, né? A Moisés, seguisse os princípios. E ele estava tão cauterizado à mente, porque a Bíblia diz que quando nós estamos cauterizados à mente, amados irmãos, embrutece o nosso coração. A gente não consegue mais ouvir, sentir, agir, decidir. E é o que estava acontecendo com Acabe. E o profeta veio para confrontá-lo, não por ser maior, mas confrontar para trazer um alerta, amenizar a situação. Então, amados, então Acabe estava obstruído. E o tisbita, o Elias, veio para provar. E veio com alguns milagres para dizer que Deus nunca abandonou o povo de Israel. O primeiro milagre foi que não choveria naquele período até que ele voltasse das terras peregrinas. Amém? Ele falou e disse, olha, a partir de agora nenhum orvalho cairá, para provar que Deus está comigo, na face da qual estou presente diante dele. Então, para entender que eu sou profeta e que eu estou falando veridicamente, isso vai acontecer, e não choveu. Por isso Deus providenciou, amados irmãos, os corvos, a água do ribeiro, a viúva de Sarepta, para proteger, alimentar o profeta nesse período de ausência, né? Mas houve uma grande seca de época, amados irmãos. Imagine, o Oriente já é complicado de chuva. E sem a chuva, periódicas para manter no mínimo a alimentação dos animais, então era caótico, né? Mas mesmo assim, Acabe não conseguiu abrir o seu coração, não conseguiu entender que Deus estava fazendo isso. E começou a embrutecer, começou a mandar matar profetas, todos aqueles que eram rebeldes. Aí vocês vão ver que Obadias, um dos servos do rei, ele começou a esconder vários profetas, sacerdotes em caverna, começou a dar o sustento, na verdade, para que eles fossem protegidos. Então, ali, todos que eram contra Acabe sofriam a punibilidade. Então, amados, foi um rei muito mau, que teve uma união ruim, né, com Jezabel, e trouxe consequências trágicas para o império.
Então aqui Elias prevê a grande seca, né? Leia para nós aí, por favor, a intervenção divina aí. Elias prevê a grande seca. Pode ler, em alto e bom som. Amém, amados? Então, aqui vocês viram que houve uma intervenção divina para mostrar o quanto Deus ainda amava aquela nação. Mas a rebeldia, a insistência de não querer fazer o que era correto, foi só agravando a punibilidade. A história diz que foram 3 anos e meio sem chuva. Poderia ter sido acrescido mais, mas Deus também tem misericórdia do seu povo, amém? Então foi um tempo suficiente para que ele pudesse amadurecer, mas mesmo assim não teve, amados irmãos, uma abertura para isso. E aí Deus volta e derrama água, né? E derrama água, mas eles foram punidos. Jezabel, amados irmãos, nós sabemos que ela foi realmente comida pelos cães, e o próprio Acabe também, depois da guerra em onde ele foi morto, ele foi também lambido pelos animais lá nas terras de Nabote, aonde a sua digníssima matara o cidadão para adquirir a terra em que Acabe já desejava há muito tempo. Então havia uma imposição, uma maldade em tudo que eles faziam, e isso era ruim para eles e ruim para o reino, traziam consequências graves. Então Acabe, amados irmãos, é considerado um dos piores reis, porque naquela época lá é o seguinte, eles queriam ser cada vez piores, e o pior deles, amados irmãos, de todos os tempos vai ser Manassés, está entendendo? Esse vai ser o mais terrível. Mas Acabe aqui, ele estava querendo sempre superar os seus antecessores, né? Os seus antecessores queriam impor com mão de ferro, obrigando que ninguém descesse. Eles faziam uma aliança aqui, uma aliança de guerra, mas eles não tinham uma aliança de relacionamento, É interessante que na mesma gestão, Josafá faz uma aliança com ele. Josafá é um rei bom, que segue os procedimentos de Deus, e faz uma aliança com Acabe, e Deus usa essa aliança para livrar em um determinado período, mas futuramente o Império Assírio, ele cresce e aí domina realmente essa região. Lê para nós aí o preço da obediência a Deus. No segundo tópico aí, por favor. Amém? Então aqui está como é que é o preço da obediência, onde Deus foi guardado e protegido em meio à crise de fome, amados irmãos, de escassez naquela época, em que os corvos mantinham ele enquanto havia água no ribeiro,
e depois a viúva de Sarepta realmente deu alimentação a ele nessa circunstância muito adversa, né? Então foram abençoados, essa mulher foram muito abençoada também, porque obedeceu. Então o caminho da obediência, ela traz resultado satisfatório. A nossa vida é uma vida de continuidade, de obediência à palavra do Senhor. Amém? A gente precisa ter uma vida renovável, espiritualmente falando, né? Para que a gente possa procurar ser o mais assertivo possível dentro da ordem divina, né? Fazer aquilo que Deus quer para que tenhamos uma vida digna, uma vida honesta, uma vida sincera diante do Senhor. Então, amados, Elias, ele previu aqui a grande seca, aqui tem o preço da obediência de Deus, em que Deus o protegeu, o guardou, e Deus também cuida dos seus filhos. Ele também remiu ali o tempo da escassez e trouxe água para todos os que estavam em Samaria, os que estavam em Israel também. Então, ali, amados, precisaram realmente fazer um entendimento da remissão, né? Eu estou assim mesmo, porque eu ainda estou em crise ainda, tá? Não se preocupa não, a gente está aqui superando. Para superar dificuldades. Então, Deus cuida sempre dos seus filhos, e não abriu mão da viúva, e nem daqueles que clamavam também dentro do império de Israel, clamando ali para uma providência divina, né? Uma providência divina. Terceiro ponto, amados irmãos, o encontro de Elias com Acabe. Leia para mim, por favor, o primeiro tópico, um coração endurecido. Amém. Então, ele continuou com o coração endurecido, né? Em meio a todas essas circunstâncias adversas, ele não abriu mão. Continuou sendo um mau rei e procedendo de forma erroneamente. E aí Deus, pela sua misericórdia, há aquela sequidão espiritual, né? E que precisava de uma intervenção de Deus, né? Uma intervenção divina. Deus está sempre intervindo por nós, amados irmãos, em meio aos nossos êxitos, em meio aos nossos desertos da vida, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas ansiedades, né? As nossas angústias. Então, Deus está sempre se preocupando com o nosso nível espiritual, para que a gente nunca perca, amados irmãos, a necessidade de se obter água. Diz: aquele que tem sede, vinde a mim e beba desta fonte cristalina, que é a fonte do Evangelho, que é a fonte da palavra de Deus. Amém? Então, devemos estar sempre nos alimentando da palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra, ruminando a palavra, refletindo da palavra, porque ela que extrai os nutrientes necessários para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma,
Amém? Para que a gente não entre em uma sequidão espiritual, porque todas as vezes que nós entramos nesse processo, a tendência é endurecer. A Bíblia diz, amados irmãos, que o nosso coração é um coração duro por natureza. Mas o óleo do Espírito, ele é um óleo comparativo, porque o óleo, ele amolece, ele mantém conservado o estado do coração. Amém? Se você compra uma carne e coloca no freezer, amados irmãos, a tendência é endurecer. Mas se você compra uma carne e umedece com ela com óleo ou qualquer outro unguento, vai permanecer macia. Por isso que a Bíblia diz que ele não quer trocar o coração, ele quer mudar as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes diariamente, para que a gente nunca endureça. É tanto que a Bíblia diz o seguinte: quando você exorta um sábio, o sábio se torna mais sábio. Agora, quando você exorta um embrutecido, você vai ter retaliação, você vai ter refutação, você vai ter intriga, porque ele não aceita essas palavras, por mais boa, por mais ruim que ele entenda, ele não vai acatar. Então, Acabe não estava acatando palavra nenhuma que provinha de profeta que era da linhagem mosaica. Então, ele cortava tudo isso aí. Então ele não queria saber. Então, precisamos entender, amados irmãos, na nossa vida, que nós somos uma continuidade. Nós estamos aqui umedecendo nossos corações com o Espírito Santo. Amém? Nós estamos umedecendo aqui, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos refletindo sobre a palavra, nós estamos guardando a palavra, nós estamos alimentando esta palavra, e isso vai trazer em nós nortes, orientações, meios, formas da gente sobressair em meio às adversidades. Todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós precisamos tomar decisões, todos os dias nós precisamos, amados irmãos, agir. E como fazer isso? Tendo aqui o princípio da palavra de Deus em nossos corações, tendo a grandeza da palavra de Deus em nossas vidas. É isso que faz a manutenção, por isso que a salvação ela é dada gratuita e existe uma manutenção. Porque quando nós não fazemos essa manutenção, nós vamos nos esquecendo. Amém? Se você pegar um hábito de não querer tomar mais café, você vai tirando aos pouquinhos. Vai chegar certo tempo que você não vai sentir mais a necessidade de tomar café. Mas agora eu não gosto mais de café. Não, você mudou um hábito, você mudou um procedimento. Assim também é com a palavra de Deus. Quando você deixa de ler, quando você deixa de meditar, quando você deixa de refletir, a tendência é você ocupar com outras coisas, e ela vai se tornando irrelevante na sua vida. E você começa a descredibilizar tudo aquilo que está escrito. Por quê? Porque você está se ausentando desta manutenção. A Bíblia diz que o Espírito se alimenta de coisas espirituais. E onde está a nossa comida? A palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é alimentado por aquilo que nós comemos, espiritualmente falando. Se a minha fé ela vai ser crescente na medida em que eu começo a acreditar nas coisas que foram feitas, nas coisas que se fazem e nas coisas que serão feitas. Amém? Isso vai acrescentando a nossa fé, isso vai alimentando o Espírito que em nós habita, não é verdade? O Espírito Santo habita dentro de nós e precisa ser alimentado diariamente. E como? Com a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções, elas são plataformas que precisam ser mantidas e precisam ser alimentadas diariamente. Amém? Não é uma vez salvo para sempre, não. Eu preciso acreditar cada vez mais no que está relatado. Acabe não fazia isso, ainda que ele pudesse conhecer crônicas de alguns outros reis que tiveram sucesso, como de Davi, como também de Salomão, mas não quis entrar pelo caminho deles, decidiu tomar o seu próprio caminho e tentar fazer conforme o desejo do seu coração. E o resultado foi terrivelmente para ele
e para toda uma nação que seguia. Amém? A Bíblia diz que quando há multidões de conselhos, quando há falta de multidões quando não tem conselheiros, o povo perece. Mas quando há multidões de conselheiros ou de conselhos, o povo edifica, tem direção, tem norte. Amém? Então a palavra, ela é transferida, ela é alimentada, ela é edificante nas nossas vidas. O profeta, amados irmãos, se manifestou ali simplesmente para dar um acorde, para dar um feedback, né? Para dizer que Deus ainda está no meio do seu povo, que ainda está a olhar por aqueles carentes, porque quando a gente olha para o povo de Israel e Acabe, que era um rei mau, a gente imagina que 100% daquela turma também estavam seguindo caminhos errôneos. Não. Existia um povo que estavam clamando para Deus levantar um profeta, havia povo que estavam clamando para Deus intervir, porque estava realmente muito pesado aquela penalidade. Existia. É tanto que vocês vão ver na próxima lição que quando vai chamar ele, chama todos os povos para o Monte Carmelo e começam a fazer indagação. Até quando coachareis entre dois pensamentos? E vocês vão ver que a maioria vai aceitar a orientação de Elias, porque eles estavam clamando, não foi uma decisão instantânea. Eles estavam clamando para que Deus tomasse uma ação, decidisse ali, fizesse alguma coisa. Eles já não estavam mais aguentando mais essas pressões. Aonde na minha casa eu adorava Jesus, mas eu era obrigado a adorar Deus de Azera, Deus de Baal e demais deuses, amados irmãos, dos filisteus, dos fineus, dos heteus, dos heveus, dos cananeus. Eu não concordava, mas também eu não poderia sair, porque eu não tinha liberdade de tomar aqui, eu vou mudar para Jerusalém. Poderia até fazer isso, seria escondida, mas se eu fosse descoberto, eu seria morto. Então, não era tão simples assim. Então, a questão era só clamar, interceder, chamar a Deus, entendendo? Porque Deus tem misericórdia. Essas coisas que aconteceram no período de Acabe, está acontecendo nos dias de hoje também. Nós temos muitas pessoas com o coração embrutecido, fechado para as coisas de Deus, fechado para Deus, fechado para a palavra do Senhor, não aceita as cobranças, não aceita as diretrizes, não aceita os mandamentos, e acha que ele tomando o seu próprio caminho. A Bíblia diz o seguinte, que todo o caminho do homem ele é imperfeito, e o fim dele é a morte, entendeu? Porque para ele acha que é perfeito, mas para Deus sabemos que o caminho não é correto. Então, Deus vai sempre nos alertando para que a gente tome posições, para a gente não errar muito. Não estou dizendo que a gente não erra, a gente falha, a gente procura ser o mais assertivo possível na nossa vida. Amém? Então, o Espírito Santo, ele vai estar sempre trabalhando na igreja, acordando, despertando, levantando, certo? O povo, para evitar o comodismo, para evitar a sequidão espiritual, para motivar a turma, para tomar ações muito mais, muito mais efetivas, mais corretivas, porque nós somos tendenciosos, amados irmãos, a enfraquecer, nós somos naturais, nós somos humanos, nós somos muito mais tendenciosos a fragilizar, nós somos muito mais tendenciosos, amados irmãos, a desistir. Por isso que o Espírito que nós habita, ele é a ação motivadora, é a pessoa que nos motiva. Não, levanta, acorda, faça, eu estou contigo, eu não te desampararei, vai contigo, vai nessa tua força, ser forte, ser valente. Ele está sempre nos motivando em meio às adversidades da vida. Porque se fosse como humanamente mesmo falando, nós desistiríamos com facilidade em meio às crises. Deus, quando procurou realmente Gideão estava, amados irmãos, em uma situação caótica. Estava escondido. E o pouco que tinha, estava preparando para a sua família. E Deus foi chamá-lo para fazer uma grande ação para o povo contra os midianitas. Então, ele está sempre despertando, acordando.
ele fez isso na época de todos esses reis, ele se manifestou. Quando eu falei que isso aqui não prestou, isso aqui também não prestou, isso aqui também foram tudo mal, mas Deus nunca deixou de amparar o seu povo. Nunca deixou de anunciar a palavra. Nunca deixou de colocar aqui os profetas. Eu não fiz aqui ainda um detalhamento quais foram os profetas que atuaram na área de um e de outro. Seria uma outra aula mais detalhada. Mas sempre Deus levantou profetas em todos esses períodos para, amados irmãos, abençoar, né? E vocês viram que todos estes que aceitaram os procedimentos divinos tiveram sucesso nas suas empreitadas, tiveram sucessos nas suas jornadas, né? Eles tiveram muito mais coragem, muito mais determinação, né? Para avançar, para atender e fazer a vontade de Jesus Cristo, do Deus único, do Deus verdadeiro. Então, a vida é assim. Nós não vivemos diferente nos dias atuais, né? Nós vivemos nesta manutenção. Eu estou aqui porque necessito, eu tenho carência do aprendizado, eu preciso amadurecer mais, eu preciso que meu coração seja muito mais sensível à voz do Espírito. Davi, amados irmãos, por isso que Davi ele era um assassino, mas também era uma pessoa segundo o coração de Deus. Havia tantas coisas ruins dentro da família, mas era considerado segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma sensibilidade muito grande de arrependimento. A vantagem de Davi em relação aos demais era a sensibilidade de arrepender. Errava, já dobrava o joelho ali, já começava a clamar, já começava a chorar, já começava a pedir: Senhor, me tira o reino, me tira tudo, você pode fazer o que quiser, mas não aparta de mim o teu Espírito Santo. Não tire de mim o teu Espírito, porque eu posso recomeçar, eu posso reconstruir, eu posso avançar, eu posso me levantar. Não me tire o teu Espírito da minha vida, não é verdade? Então, ali mostra o lado, a Bíblia, amados irmãos, o que eu amo na Bíblia é porque ela mostra o lado podre de um ser humano e o lado bom também do ser humano, para provar que eu e você temos as mesmas condições de Davi, de Elias e de qualquer um outro personagem da Bíblia, não é verdade? Quem não tem aqui os seus lados negativos? Quem não tem aqui os seus lados podres? Mas também todos nós temos as nossas qualidades, nós temos as nossas sensibilidades. Davi tinha uma sensibilidade tão grande que o próprio Deus, em uma certa ocasião, para que ele pudesse avançar contra os inimigos, Deus falou o seguinte: olha, eu vou te dar um sinal. Na hora que tu ouvires, na hora que tu sentires e ouvires, sentires a brisa bater sobre as copas das árvores, é o sinal que eu estou dando para você avançar. Ó, irmão, toda hora você olhar ali, você vê que tem movimentação, né? Mas ele sentiu na hora, no momento exato, que era a hora de atacar os inimigos, quando ele sentiu a brisa tocando nas copas das árvores. Isso mostra uma intimidade. Ao mesmo tempo que era um homem falho, mas também era um homem sensível. Era um homem que se arrependia com muita facilidade. E as consequências vinham porque tem que vir. Se você planta, você tem que colher, não é verdade? Mas Davi não contestou de maneira alguma ou refutou contra Deus pelas coisas que aconteceram dentro do seu lar, dentro do seu reino, sabe? Ele aprendeu muito com isso, não tenho a mínima dúvida, e quando ele transferiu esse legado para o seu filho, obviamente ele falou tudo o que ele não deveria fazer, o que ele fez de errado no passado, não é verdade? Então ele tentou passar as melhores informações, o melhor legado para o seu sucessor. E aí, nós sabemos da história de Salomão, que teve um sucesso muito grande, e a gente só conhece simplesmente o lado caótico no final da história, né, dele, mas onde houve uma ruptura, e com essa ruptura, amados irmãos, Deus nunca deixou de amparar, por misericórdia, a Davi. Deus sempre preparou essa situação aqui todinha, nunca deixou de amar essas duas regiões, ainda que separado, amados irmãos, nunca deixou de amar. E permitiu que esses aqui, primeiramente, fossem vassalos ou fossem escravos do Império Assírio,
muito antes de Judá. Judá resistiu, atendeu muitas das vezes, pagou os altos impostos, mas não foi vassalo. Aqui só foi realmente tomado muitos anos depois pelo Império Babilônico, né? Pelo Império Babilônico. E aí vocês vão ver que essa região aqui foi tomada pela Síria, e houve uma miscigenação de pessoas, e aí na gestão já de Jesus aqui, quando Jesus chega aqui em Samaria, e aí onde tem aquela conversa não concordável, amém, porque as pessoas de Samaria dessa região não eram mais puros, iguais os judeus aqui de Judá, né, dessa região, porque aqui já havia uma mistura, então eram impuros, então já havia essa briga. Então quando você vê essa questão de miscigenação aqui, ocorreu na época do Império Assírio, porque a estratégia dos assírios era justamente quando ele tomava o Recanto da Zema, ele não deixava os moradores do Recanto da Zema, ele trazia os moradores da Samambaia, trazia alguns para misturar aqui, e botava os do Recanto da Zema, alguns para misturar com o do plano piloto, e assim fazia essa miscigenação de culturas e de povos. E aí o povo judeu, que manteve a sua linhagem pura, desconhece esses judeus que tiveram miscigenação, que é que eles casaram com assírios, casaram com outras etnias, e tiveram filhos e filhas, está entendendo? Mas mesmo assim Jesus veio quebrar esse paradigma, é tanto que Jesus foi, lá em capítulo 4 de Lucas, chegou aqui ao poço que estava em Samaria, né? E ele diz, olha, mas os nossos pais diz que aqui deve ser o nosso ponto de adoração, não é em Jerusalém. Não tem essa passagem lá? Aí Jesus falou, olha, nem aqui, nem aqui e nem aqui, os meus verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aqui, 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 aqui e aqui. Ok? Os meus verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, em qualquer parte desse globo terrestre. Amém? Então foi quebrado esse paradigma. Jesus veio quebrar paradigmas que homens colocaram. Amém? Não foi o que ele determinou, apenas não executaram aquilo que ele determinou. Homens fizeram de forma diferente, mas ele veio corrigir tudo isso aqui, todos os erros que fizeram, Jesus veio corrigir. Jesus não veio inovar, não veio inferir a lei. A Bíblia diz que ele cumpriu, vírgula por vírgula, o que se estava determinado. Porque tem pessoas que imaginam, ele veio desfazer a lei. Se fosse assim, Jesus seria um Deus falhote, um Deus fracassado que falhou no seu plano. Não. A Bíblia diz que ele não veio negar a lei, nem abirrogar, aniquilar, mas ele veio cumprir. E cumpriu fidedignamente. Então, toda a lei se concluiu na pessoa de Jesus. Então, hoje, nós não andamos mais segundo a lei de Moisés, mas nós hoje andamos pela a lei da graça, que está em Cristo Jesus. Amém? Se você está em Cristo Jesus, você cumpre todas as exigências. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em... Ok, então só existe condenação os que estiverem fora de Cristo. Mas os que estão em Cristo, nenhuma condenação pode estar sobre mim ou sobre você, porque todas elas foram cumpridas em Jesus. Amém? Foram cumpridas em Jesus. Então, a gente não precisa se preocupar, por isso que a gente não é mais igreja cristã judaica. Aqui eu não preciso ter uma minorá, eu não preciso ter um quepá, eu não preciso ter uma roupa judaica, não, eu não preciso mais isso, eu não preciso fazer mais aqui a arca de Israel, eu não preciso mais fazer aqui a unção do sal grosso, aquele negócio lá, não preciso, por quê? Porque senão eu estaria renovando a memória da antiga aliança, ok? A briga do apóstolo Paulo sempre foi essa, olha, vocês... Todos os povos, livres, escravos, citas, gregos, romanos,
Vocês se tornaram um só povo. Não precisam mais guardar as sextas-feiras santas, os sábados de aleluia, sabe, as festas disso, festa daquilo. Positivo, era como se estivesse voltando à lei mosaica. A lei mosaica foi cumprida em Jesus e pronto. O Antigo Testamento, amados irmãos, ele só é uma referência para mim, para você entender o que acontece no Novo, não é verdade? Porque se você cortasse e entregasse só o Novo para você falar de Jesus, que ele cumpriu a lei, como é que você ia saber o que era a lei? O que foi a lei? Está onde esta lei? Está no Antigo Testamento, que foi sempre sombra do futuro, e essa sombra cumpriu em quem? Em Jesus. Então toda a lei se cumpriu em Cristo. Por isso que existe o antes de Cristo e depois de Cristo. Esse negócio de botar Antigo Testamento e Velho Testamento é uma conotação, foi humana, mas o mais fácil é antes de Cristo e depois de Cristo, porque é uma só história, né? É como se fosse duas mortes, né? Um testamento velho e um testamento novo. Não, é uma só história. Então, amados, então em Cristo se cumpriu tudo isso. Então ele veio justamente, nós tivemos aqui muitos erros e acertos. A fase judaica estava em aprimoramento, havia muitas influências negativas de época, o que não é diferente nos dias de hoje. Naquela época lá existia Deus para tudo. Existia Deus para tudo. Se a colheita foi boa, existe um Deus para isso. A colheita foi ruim, existe um Deus para isso. A lua é cheia, é um Deus para isso. A lua é minguante, é um Deus para isso. O sol está quente, é um Deus para isso. O sol está mais frio, é um Deus para isso. A terra é fértil, é um Deus para isso. A terra não é fértil, é um Deus para isso. Então, eles davam nomes a Deus, amados irmãos, devido às circunstâncias da sua vida. Porque existe uma necessidade humana de se conhecer um ser superior. E... Exato. É uma igreja ecumênica, né? É uma igreja ecumênica. Então, existia para isso. Então, a gente hoje também, nós não somos diferentes. O pastor às vezes falou aqui que a gente adora alguma coisa, um bem, além, mais do que a palavra, sabe? A gente começa, são algumas adorações, algumas venerações que a gente tem, que não são condizentes, né? Que não são condizentes. Então, o que eu quero que vocês entendam, que vocês vão estar estudando todo este período, é isso aqui, ó, tudinho, tá? É isso aqui, ó. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, em casa, faça uma pesquisa, tá? Faça uma pesquisa, vocês vão começar. Eu até destaquei aqui, ó, período de Acabe. Acabe e o profeta Elias. Na próxima aula, vocês vão ver a briga de Elias contra os deuses, que ele mandou chamar todos os deuses, todos os sacerdotes da família de Jezabel. Amém? De Jezabel. As influências negativas que também danificou o reinado de Acabe, tá? Ela influenciou muito negativamente nas decisões dele, né? Nas decisões dele. Então, está aqui, Acabe. E como conclusão, e como a sequidão espiritual do rei, leia a última parte aí, por favor. Amém? Então, quer dizer que tanto você quanto aqueles que estão ao seu derredor serão influenciados. É aquilo que eu falei, está entendendo? Quando você está desmotivado, a tendência é você influenciar de forma negativa aqueles que estão ao seu redor, não é verdade? Mas quando você está avivado, quando você está motivado em meio às circunstâncias adversas, a tendência é você contagiar as pessoas, é você animar as pessoas. A igreja tem esse propósito. Quando eu venho para a igreja, às vezes eu venho sempre otimista, ou eu venho com autoestima,
Mas às vezes eu venho com baixa estima, eu venho procurando um feedback, procurando uma alternativa ao meio. E aqui na igreja as palavras que saem, quer sejam elas duras, ou que sejam elas motivacionais, que sejam elas diretivas, orientadoras, elas nos acordam, elas nos motivam a tomar uma ação. Por isso a importância de estarmos sempre, amados irmãos, nessas reuniões, porque quando nós ouvimos de uma palavra, olha, de tudo, você pode passar 1h30 ouvindo uma palavra, não quer dizer que você vai pegar tudo, mas você pode pegar simplesmente uma palavra que te trouxe, naquele momento, para aquela situação, algo que vai fazer um diferencial na sua vida. Não vai ser toda a ministração, mas somente uma palavra. Por isso que o centurião foi muito esperto. Olha, eu não quero que você vá na minha casa e faça uma pregação de 3 horas, não, mas me diz somente uma palavra. Diz somente uma palavra. E ele disse, pode ir, já está curado. E ele não refutou, não. Como diz, vazou, acreditando naquela palavra. Então, nós somos assim. O mundo tem tantas pressões negativas que a gente precisa acordar, amados irmãos, e receber palavras, sabe, de motivação, de acorde, sabe? E essas palavras nos dão um pulo, uma ação. Por isso que Jesus disse sempre para os paralíticos, levanta e anda. E muitas das vezes nós estamos paralisados. Às vezes nós nos encontramos paralisados. Raquitismo, amados irmãos, uma das coisas que faz a gente perder força, perder, sabe, a nossa mobilidade, é justamente a falta de alimentação. Quando você perde essa alimentação, você vai perdendo também os seus nutrientes. E aí você vai sempre entrando num estado deplorável, uma sequidão espiritual, uma escassez de água e uma escassez também de alimento. Então nós precisamos acordar e manter uma vida contínua de alimentação espiritual. Se você quer ver bem os seus e os que estão ao seu redor, mantenha-se uma vida espiritual ativa, porque você vai influenciar, amados irmãos. Irmãos, a árvore ela te atrai pela sombra, sabe? Ela vai te atrair pela sombra. Se você estiver sentindo muito cansaço, a árvore vai te atrair pela sombra. Então as pessoas serão atraídas pela minha vida e pela sua vida, é por aquilo que eu posso oferecer. Às vezes as pessoas estão olhando para você, está vendo como uma árvore que não tem nenhuma folha. E o que é que eu vou fazer debaixo de uma árvore que não tem folha? Ué, se está pior do que eu, o que é que eu vou fazer? Mas se você é uma árvore frondosa, se você tem fruto e se você tem sombra, pode ter certeza, você automaticamente vai atrair as pessoas. Você vai atrair as pessoas, porque em ti você tem palavras amáveis, conselhos bondosos, você tem direção, sabe, sábia, você consegue conduzir uma situação, você consegue mudar uma circunstância, você consegue dar um norte, sabe, você consegue, sabe, se envolver e mudar uma circunstância. Amém? Circunstância. Por isso, a dificuldade do rei foi essa. O rei estava com uma sequidão tão grande espiritual que estava comprometendo todo o seu povo. Todo o seu povo. E o povo que não acreditava nas coisas em que ele fazia, começavam a clamar ao Deus de Israel, ao Deus que estava com Josafá aqui, com Josafá. Às vezes aqui, como ele estava tão influenciado aqui, já uma nova geração que não conhecia já muito bem dos estatutos aqui de Judá, mas falava assim, ó Deus de Josafá, vem nos visitar, Deus de Israel, aquele que tirou, aquele que usou Moisés para libertar o povo da escravidão, ao povo começou a clamar. E Deus levantou
Levantou Elias. Que aí começou a mudar o circuito da situação. Amém? Então, Deus nunca vai deixar o seu povo desamparado, em nenhuma circunstância da nossa vida. Amém? Então, o Espírito Santo vai estar sempre em mim e sempre em você, usando para oferecermos o que há de melhor para nós e para o próximo. Amém? Alguma dúvida ou pergunta agora? Dúvida ou perguntas? Deu para entender aí? Certinho? A próxima aula vai ser mais discursiva em relação ao tratamento do Monte Carmelo, né? O chamamento do povo e também a prova de deuses, né? A prova dos deuses. O mais forte prevalece. Amém? Deuses existem aí, amados irmãos, colocados por mentes humanas. Por isso que nós consideramos o nosso Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Porque não existe nenhum igual ou superior ao Deus que servimos. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, se não tem nenhuma pergunta e nenhuma adição aí, nenhum aditivo da informação, eu quero agradecer a oportunidade nesse momento de estar, amém? Apesar de iniciar assim um pouco ansioso e terminar assim, é bom porque a gente vai perdendo esse medo, né? É medo, a gente está sempre reiniciando a vida, sempre fazendo um processo de reiniciação na nossa vida, amém? Então eu quero passar aqui para a secretária, que vai fazer chamada, né? Em nome de Jesus, graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Relatório do terceiro domingo, 18 de julho de 2021. Escola Dominical da Assembleia de Deus ADET. Classe Cordeirinhos de Cristo. Matriculados 11, ausentes 2, presentes 9, visitantes 5, total de assistência 14, Bíblias 2, revista 10, ofertas R$ 4,00. Tiveram 81% de presença. Amigos de Deus. Matriculados 7, ausentes 2, presentes 5, visitantes 1, total de assistência 6, Bíblias 1, revistas 6, ofertas R$ 2,00, tiveram 71% de presença. Geração Vida, matriculados 16, ausentes 5, presentes 11, visitantes 2, total de assistência 13, Bíblias 7, revistas 10, oferta R$ 3,00, tiveram 68% de presença. Guerreiros de Cristo. Matriculados 32, ausentes 13, presentes 19, visitantes 2, total de assistência 21, Bíblias 19, revistas 14, ofertas R$ 17,50, tiveram 59% de presença. Em relação ao domingo anterior, tivemos 2% de aumento de presenças. Pastor.